Prontinho, pode iniciar. Certo. Boa noite, pessoal. Hoje, nossa terceira aula de gestão de unidades de enfermagem, né? Falamos nas aulas anteriores sobre gestão de pessoas, clima organizacional, cultura organizacional das empresas, né? Onde compreende os valores, as crenças, poder centralizado, descentralizado, planejamento estratégico, organização através de modelos, vindo de modelos do Japão. Falamos sobre SAI, processo de enfermagem, né? Então, tivemos uma conversa aqui bem ampla sobre modelos de gestão que servem tanto para outras empresas, quanto também para o processo, né? Para as instituições de saúde, para nós que somos da equipe de enfermagem. Hoje, nossa terceira e última aula desse módulo, dessa disciplina. Semana que vem, eu creio que na semana que vem eu devo disponibilizar para vocês um resumo do conteúdo geral para estar ajudando vocês aí nos estudos para a prova, certo? Vamos falar sobre gestão da qualidade. A gestão da qualidade e os seus elementos. A qualidade, a habilidade de um conjunto de características de um produto, processo ou sistema para atender um requisito do cliente. Nosso cliente, da equipe de enfermagem. Para nós que somos profissionais da saúde. Nosso cliente é o paciente, certo? Certo. Oi, Ellen. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Joia. A gestão da qualidade, atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização em relação ao próprio nome diz aí, né, a qualidade. Então, uma gestão da qualidade, o que vai englobar? Planejamento, controle, a garantia e a melhoria, né? A gente está aí no mercado competitivo, então as instituições de saúde são empresas, então ela tem que competir pela qualidade, pela melhoria no serviço oferecido, porque quem não se atualiza, quem não procura inovar, fica defasado. Se fica defasado, não atrai cliente, certo? Estabelecer os objetivos, processos e recursos para cumprir os objetivos da qualidade, cumprir os objetivos. Não adianta a gente estabelecer objetivos de qualidade inalcançáveis, né? Um segredo, primeiramente, a gente tem que começar do simples, para depois aumentando o nível de exigência, tá? Prover confiança que os requisitos de qualidade serão cumpridos e aumentar a eficácia e a eficiência. O conceito da gestão de qualidade consiste no conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização em relação à qualidade, englobando o planejamento, o controle e a garantia da qualidade. Controle da qualidade total no modelo japonês. Já falamos, né, de exemplos aqui de modelos japonês. Por que o Japão ele está sempre sendo citado em relação à gestão, em relação à tecnologia? O que fez com que o Japão fosse essa referência? O que acontece? Na pós-Segunda Guerra Mundial, esse país, essa nação, ela foi devastada, né? Então, pensou que eles não conseguiriam se erguer. E, passado décadas depois, né, da Segunda Guerra Mundial, hoje o Japão, ele é o quê? Uma potência mundial, ele é referência em tecnologia. Claro, se você for ler, né, pesquisar um pouco a fundo, você vai ver que isso teve influência e teve um apoio, né, uma presença dos Estados Unidos, mas não deixa de ser mérito dessa nação que eles conseguiram alcançar, pelo suor deles, né? Então, vamos ver o que os japoneses
como que eles chegaram nesse patamar de potência mundial. O exemplo que eles dão aí para o mundo. No pós-guerra no Japão, revitalização da indústria, busca de uma inspeção mais eficiente, seleção de produtos aceitáveis do restante, introdução de princípios do controle da qualidade e aprendizado sobre os métodos estatísticos disseminados por Demeng, o estudioso lá, né, que falou que era necessário quantificar aquilo que era feito. Vocês vão perceber ao longo da aula, não sei, né, se temos pessoas aqui que estão inseridas já no ambiente de saúde, empresas, o que é feito, ele tem que ser quantificado, né? Os resultados, os resultados estatísticos são de acordo com o número de pessoas que são atendidas, tanto as questões positivas quanto a negativa, a incidência sobre aquela amostra de paciente, sobre aquela amostra de usuário, certo? No Japão também foi colocado esforços da reconstrução da indústria, inserir qualidade nos processos, prevenção, introdução dos círculos de controle de qualidade e de procedimentos para especificação da produção e padrões operacionais, além de capacitação dos funcionários. Veja isso aqui, na data entre 55 e 65. Lá atrás, eles já falavam em quê? Padronização do procedimento. O que a gente tem dentro das instituições de saúde? Vocês já viram aqui na disciplina e creio que em outras disciplinas. Os POPs, padronização operacional padrão, tem que ter padronização no procedimento que é feito. Qualquer outro profissional de saúde que chegar numa instituição X, se ele tem dúvida, opa, como que é feito isso aqui? Ele vai lá no POP, seja impresso ou seja online, e ele consulta. Ah, aqui segue essa referência. Ok, né? É algo que está ali padronizado. Todos os integrantes daquela empresa, daquela instituição, vão falar e fazer a mesma coisa, certo? Olha outra fala aqui, visionária. Capacitação dos funcionários, né? Todo o procedimento em serviço de saúde, todos os funcionários têm que ser treinados, né? Então, você adentrou num serviço, o correto tem lá a semana, a introdução do funcionário, onde eles vão passar para vocês as rotinas. No decorrer da sua permanência nessa empresa, você vai ser treinado sobre toda a rotina, sobre toda a atividade de saúde que é feita ali, né? A empresa adquiriu um equipamento novo de saúde, foi adquirido um equipamento novo de saúde. O representante desse equipamento vai lá e fornece treinamento para a equipe de saúde, certo? Tão importante quanto nós sermos treinados é ter documentos que comprovem isso, né? Tudo tem que ser documentado, porque quando vem uma inspeção, não adianta ser a fala verbal, tem que ter um livro de ata ali documentando o que foi passado para a equipe, quando que foi passado e assinado por todos, tá? Dependendo da instituição e do treinamento, ainda é aplicado um pré-teste e um pós-teste para verificar os resultados que foram alcançados. Em cima desse resultado, que vai ver, opa, treinamento, o pessoal conseguiu compreender o que foi passado. Olha, nota acima de 90% das questões. Nossa, quase ninguém tirou acima de 90%. No questionário pós-treinamento, no teste pós-treinamento, todo mundo tirou 50%. Será que a minha fala foi efetiva? Eu que estou ministrando esse treinamento, o que eu tenho que melhorar? A comunicação talvez ali não foi eficaz, não foi clara, né? Então, tudo ali vai fornecer, né, subsídio para os próximos treinamentos. É um processo contínuo. Voltando aqui no Japão, entre 65 e 75, teve um crescimento moderado, desacelerado pela crise do petróleo da década de 70. Buscou melhorar a qualidade e promover a conscientização ambiental e contribuir com responsabilidade social, desenvolvimentos de métodos
para a redução de custos, surgimento do modelo CWQC, introdução de gerenciamento pelas diretrizes, né? Então, eles colocaram diretrizes para ser seguida. Nós vamos seguir a diretriz tal sobre o descarte, sobre questões ambientais, emissão de poluentes. Qual diretriz que a gente vai seguir, né? Qual a quantidade de poluente que determinada indústria pode dispersar na atmosfera? Está sendo usado filtros? Em qual situação? Então, tudo tem que ter um protocolo, tem que ser padronizado, tem que seguir uma diretriz. Essas diretrizes, elas surgem a partir de quê? Que se define que emissão de gás carbono pela indústria tal está além dos níveis aceitáveis, está acima dos níveis aceitáveis. Quando que surgem essas diretrizes? Através de estudos, né? Através das pessoas que são especialistas nesse assunto. 75 até 98, a indústria lá no Japão, ela teve um crescimento acentuado, disseminação dos princípios TQC, advindos da indústria manufatureira para outros setores industriais, disseminação no mundo por meio de conferências, introdução de diversos cursos de capacitação, básicos e avançados. Em 88, até os dias atuais, busca de maior competitividade em face de resposta de outras nações, particularmente nos Estados Unidos. Então, não bastou só eles crescerem, eles querem ser melhores, querem competir com as outras, né? Com as outras nações. As normas internacionais de garantia de qualidade, normas setoriais, setor de telecomunicações, no segmento automotivo, introdução do prêmio japonês de qualidade no ano de 95. Olha que interessante. Quando vocês viram uma empresa falando agora, olha, nossa empresa tem ISO 9001, 9000, 9001, ISO sei lá qual número, vem do modelo japonês. Para uma empresa ter uma certificação, um selo, que garante determinada qualidade naquilo ali que ela presta, tem que pagar uma taxa, né? É um serviço pago, né? Por que pago? Para você ser credenciado, eles vão fazer uma inspeção na sua empresa, você vai ter que adequar os critérios das exigências, eles vão lá validar que você adequou para aí liberar o selo, um selo de qualidade. Pagou, adequou, estou com selo ali para o resto, né? Enquanto eu tiver essa empresa, eu vou ter aquele selo, eu vou poder lá colocar lá no meu site, o meu e-commerce na minha empresa, no meu comércio digital? Não. Os selos, eles têm uma validade, né? Dependendo do selo, 1 ano, 2 anos, e assim por diante. Depois você tem que pagar novamente para ter essa certificação. Certo? Eventos adversos. O que é um evento adverso? Lesão ou dano não intencional, que resulta em incapacidade ou disfunção temporária ou permanente, e ou um prolongamento do tempo de permanência ou morte como consequência do cuidado da saúde prestado. Quem, gente, adentra um serviço de saúde, vai fazer uma cirurgia, a pessoa, ela quer resolver aquela situação, né? Ou às vezes ela nem quer, não, a vida dela depende daquilo. Ela não quer sair pior do que ela entrou. Ela não quer adquirir outra patologia, né? A pessoa que está levando ali um ente querido, um familiar para um tratamento, ele espera que ele saia com saúde. E às vezes não é isso que a gente vê, né? Muitas vezes a pessoa vai usar um serviço de saúde, pode sair com sequelas, ou até mesmo pode evoluir à morte, né? Então, é um evento adverso. O erro humano, muitas vezes, tem origem no mesmo processo cognitivo e comportamental que conduz à ação correta. Então, a nossa área lá no cérebro, onde, né, manda aquele comando, aquela ação para você prestar um cuidado de saúde, muitas vezes é a mesma onde faz com que você processe, faz uma ação, uma atividade, um cuidado de saúde de forma errada.
Olha o perigo da gente fazer coisa errada. O risco associado à prestação de cuidados de saúde é real e incontornável em margens aceitáveis. Nossa, professora, então, pode acontecer erro? Isso é aceitável? Depende, né? Flebite, função de acesso venoso periférico. Flebite, flebo, veia e infecção. Flebite, né? É algo que pode acontecer, né? Tem de tantos pacientes funcionados no mês de janeiro, tantos pacientes evoluíram com flebite. Que aconteceu isso? O paciente foi no banho de aspersão, foi no chuveiro, o seu José foi no chuveiro, no banho de aspersão. Não protegemos o curativo do acesso venoso periférico. O curativo umedeceu, não trocamos, manteve úmido, não trocou. Hoje está um dia muito quente, a enfermaria não dispõe de ar-condicionado, transpirou. Quando troca o plantão, percebe-se que o curativo está sujo. Qual que foi a ação? De 150 internações no mês de janeiro, nós tivemos 10 pacientes com flebite. Qual que foi a ação tomada? Qual foi a falha? Qual a ação em cima disso? Algum desses pacientes evoluiu a óbito por causa de uma flebite? Teve óbito? Algum paciente ficou incapacitado, com alguma incapacidade permanente? Precisou do membro superior ser amputado? Não depende, certo? Não é porque tem níveis associados de cuidados de eventos adversos que a gente não tem que ter o foco na melhoria disso. Dá para compreender? Quando vem a fiscalização, né, que eles vêem os relatórios, ele quer saber o que foi feito em cima daquilo ali, qual que foi o resultado daquilo ali. Então, isso não pode ser um parâmetro para a gente, né, ficar desleixado, ficar tranquilo, opa, não tem problema. O objetivo da segurança do paciente é reduzir ou eliminar, se possível, esse risco para níveis mínimos, tendo em conta o conhecimento disponível. A avaliação e gestão do risco e a segurança do paciente são componentes essenciais no desenvolvimento da política de qualidade das organizações. Então, tem que ser feita uma avaliação, né, das ações que estão sendo tomadas, dos eventos adversos que estão predominantes naquela instituição. Do porquê a taxa esse mês aumentou de flebite, né? Licença, Márcia, só um minutinho. Pessoal, a apresentação tá parecendo normal para vocês? Tá, ué, pra mim tá. Ah, não, certinho. É porque a minha tela travou aqui e eu não consigo ver. Mas tranquilo. Desculpa, Márcia. Não, imagina. A ocorrência de eventos adversos tem impacto em diferentes níveis. Tem impacto econômico. Vamos dar um exemplo de um evento adverso. Uma paciente, Dona Maria, ela precisa fazer uma cirurgia de esterectomia, retirada do útero, né? Dona Maria não tem convênio, ela decide que vai pagar particular, ela está até ali aguardando um mutirão uma liberação pela prefeitura, mas ela decide que vai pagar particular. Então, Dona Maria vai no hospital, faz um pacote, né? Um pacote para cirurgia de esterectomia. Então, lá está incluso 2 diárias de internação, porque Dona Maria vai entrar de manhã, fazer a cirurgia, no outro dia, né? Ela vai ter alta, vai correr tudo bem, né? Tem a taxa de internação, a do cirurgião, da anestesista, da equipe. Está tudo lá dentro desse pacote, amarrado dentro desse pacote. Tudo bem. Dona Maria faz a cirurgia de esterectomia sem intercorrências, né? No outro dia, Dona Maria
recebe alta, vai para casa, acompanhada do seu José. Casa, Dona Maria começa, né, no segundo dia à noite, começa com febre, começa com uma dor acentuada na incisão cirúrgica, no local do corte. Começa a região ali do local do corte ficar endurecida na sequência dos dias, tem um aumento da região, uma protuberância. Dona Maria retorna ao hospital para uma avaliação, né? Ela não está se sentindo bem. O médico plantonista, ele percebe que Dona Maria, o que aconteceu com ela, né? Ela evoluiu, um exemplo, com abscesso de parede, né? Ela teve uma infecção hospitalar, né? Começou, o que é o abscesso de parede? Lá no abdômen, começou uma coleção de pus, né? Em grande quantidade. Essa paciente, ela vai precisar de quê? Ser internada novamente. Vai precisar tomar antibiótico na veia, né? Vai ter que começar a fazer um tratamento. Essa paciente vai ter que voltar para o bloco cirúrgico, porque só tomando antibiótico na veia não vai resolver o problema, né? O antibiótico não vai conseguir agir ali naquele tanto de infecção que está aquele aglomerado, aquela coleção de pus que está no abdômen da Dona Maria. Ela vai ter que voltar para o bloco cirúrgico para estar fazendo uma drenagem, né? Vai ter que colocar dreno, porque não é garantido que ali no ato cirúrgico, no segundo ato cirúrgico, conseguiu drenar toda a infecção, certo? Dona Maria, pergunto para vocês, ela vai pagar essa segunda internação? Não vai pagar, né, gente? Né? Era esperado que acontecesse isso? Isso estava no pacote da Dona Maria de cirurgia? Não, né? É um evento que não era para acontecer. Quais são os responsáveis por esse evento adverso, por essa infecção hospitalar que aconteceu com a Dona Maria? Num primeiro momento, né? Onde não foi apurado o caso do principal responsável, a instituição de saúde, a equipe multidisciplinar de saúde, todos ali são responsáveis por esse ato, por essa intercorrência, né? Não se sabe exatamente em qual momento, né? Não foi feita investigação ainda, ou às vezes nem será investigado, né? Não vão conseguir fazer essa busca, né? Descobrir em qual ponto ali houve essa falha. Então, todo mundo é o responsável e a Dona Maria vai ficar ali fazendo o tratamento. É um gasto que não estava contabilizado para a empresa, para o hospital, né? Então, isso gera o quê? Um prejuízo econômico para esse hospital. Certo, gente? Está dando para compreender? Tá sim, tá certinho. Certinho, tá ok. Beleza, Ellen. Outro impacto, tivemos aí um impacto econômico nesse hospital que operou a Dona Maria, impacto clínico. Os resultados em saúde, ele afastou-se do esperado, com consequências diretas na qualidade do cuidado prestado. Não era isso que era esperado para acontecer com a Dona Maria. Outra ocorrência, outro impacto negativo, social, né? É um tema muito valorizado pela sociedade e tratado com sensacionalismo pela comunicação social. É só ligar a televisão ou abrir o YouTube aí, jogar aí uma palavra-chave aí que vem aquele monte de intercorrência hospitalar. É nome de profissional, né? Médico, de enfermagem envolvido. Se a gente for falar disso aqui, a gente tem que ficar a noite inteira, né? Isso dá o quê? Engajamento da visualização. Então, a mídia, ela propaga isso, né? Todos esses eventos que acontecem, porque tem público para visualizar isso. Pode contribuir para a perda de confiança nas organizações de saúde e seus profissionais por parte do paciente. Você faria uma cirurgia eletiva sabendo que aconteceu determinada situação com o paciente naquela instituição, com aquele médico? Pouco provável, né, gente? A gente perde a confiança, a credibilidade. Na década de 50 e 60, já havia um registro de ocorrência de eventos adversos.
Na década de 70, as companhias de seguro americana foram assoberbadas com queixas e pedidos de indenização. Alguns estudos estimavam custos na ordem de 200 milhões de dólares associados ao internamento extra, né, aquele que não era esperado, igual a Dona Maria, e 400 milhões de dólares pago em função de indenizações e consequentes eventos adversos. Lá nos Estados Unidos. Na Dinamarca, em setembro de 2000, foi feita essa publicação, baseado na análise de prontuários e processos clínicos. O que eles viram? 9% dos eventos adversos prolongaram a estadia hospitalar, né, o número de dias internado no hospital, uma média de 7 dias. Um estudo piloto realizado em Portugal revelou que 58,7% dos eventos adversos resultaram em prolongamento do período de internação, em média, de 10,7 dias. 11 dias, né? Depois da vírgula aqui, acima de 5, 11 dias. Decorrente disso, apurou um total de custos por conta do prolongamento do período de internação de 470.380 euros. Acresce os custos indiretos, além, a gente está focando muito aqui na empresa, né, gente? Falando da empresa, além de todo esse prejuízo para as instituições de saúde, tem ainda os custos indiretos. A pessoa, né, nosso cliente, nosso paciente, que não vai conseguir produzir, né? A gente espera que com um tempo curto ele não vai conseguir trabalhar. Ele também tem uma perda financeira, né? Se não tiver uma perda da vida, uma incapacidade permanente. Em todos os países se multiplicam notícias de eventos adversos. Olha aqui, inquérito apura aborto por engano de gêmeo saudável na Austrália. Grávida de gêmeos opta por abortar feto de 32 semanas com problema congênito, mas funcionários realizam procedimento em bebê sadio. Outro, auxiliar de enfermagem depõe sobre bebê que teria recebido leite na veia. Talvez, gente, aqui era para ter sido colocado uma dieta parenteral, ela é na veia. Talvez a semelhança do frasco e da solução fez com que o auxiliar se confundisse. Misericórdia, né? Erro em hospital causa paralisia em britânica de 14 anos. Menina foi operada para retirar pedra na vesícula e acabou paralisada da cintura para baixo. Morte de aposentada que recebeu glicerina na veia em vez de soro é identificada. O que eu sempre falo para vocês, gente? Na dúvida, não faça. Confira, reconfira, principalmente se você está começando um serviço novo, né? Um serviço novo. Principalmente se está diante de você um produto, um insumo novo, que está sem identificação, não aceite fazer isso, né? Algo que está ali sem identificação, que você está na dúvida. Não faça, né? E outra coisa, quem prepara a medicação é quem administra. Quem administra é quem checa, tá? A gente não administra medicação no paciente que foi preparado pela colega. A gente não checa prontuário de paciente que foi administrado por outro colega, certo? Outra reportagem impactante. Adolescente de 12 anos morreu após ter vaselina injetada no lugar de soro. Olha o frasco. Se eu não me engano, isso aqui é o frasco comparando o frasco de soro, alguma coisa, ampola, né? Foi aspirada do soro com a vaselina. Não sabemos se isso, né? Se é isso mesmo, essa imagem é real. Peguei no Google. Um bebê de 16 dias teve a perna direita amputada após ter sofrido uma queimadura durante uma cirurgia. Bloco cirúrgico. Aparelho de cautério, que às vezes tem cirurgia que tem que cortar e cauterizando. Se você não colocar uma placa no paciente, esquecer de colocar, ou não colocar ela, dependendo do modelo, tem que usar gel, o paciente, ele queima, né?
São muitos detalhes na nossa profissão. Olha o tamanho da responsabilidade, gente. Hospital condenado em 25 mil euros. Euros, né? Europa. Com pressa deixada 2 meses em abdômen de doente. Esse foi 2 meses, né? A gente vê muito paciente aí que foram anos. Operamos o tornozelo errado. Médico acusado de negligência, e doente pede 35 mil euros de indenização. A seguradora ofereceu 1.260. Incêndio mata 89 pessoas em hospital na Índia. 6 diretores e gerentes do hospital foram presos, acusados de não terem ajudado os pacientes a deixar o prédio. Certo? Vamos continuar falando sobre segurança do paciente. Linha do tempo. Quando começou esse insight aí sobre a importância da segurança do paciente? Quem foram as pessoas aí na história que tiveram essa atenção, né, que perceberam que era preciso a importância de fazer isso? Tá? O Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, o que ele falou, gente? Qual que é a fala, uma das falas importantes dele? Ele disse o seguinte: o paciente, a medicina, o paciente que vai receber um atendimento, a medicina não pode, não deve piorar o quadro desse paciente. O cara foi visionário, né? E é exatamente isso, né? O paciente, ele não pode adentrar no serviço de saúde e sair pior do que ele entrou, né? O nosso foco não é esse, ou pior, nem sair, né, gente? Evoluir a óbito. Então, Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, ele disse isso. O Ignaz, esse aqui é o pai de procedimentos assépticos, ele viu a necessidade dos procedimentos serem feitos limpos, procedimento limpo de forma asséptica. O que aconteceu que fez ele ter esse insight da necessidade de manter limpeza os procedimentos, né, nos serviços prestados, serviços de saúde, em cirurgias? Na maternidade onde ele trabalhava, começou a ter muita morte puerperal, morte de mãe e bebê no pós-parto. E ele ficou encucado com aquilo, ele foi observar. E ele descobriu o seguinte, que os médicos que atendiam lá no necrotério, que faziam necropsia de cadáver, lá no necrotério no hospital, eles saíam do necrotério e iam fazer o parto das gestantes sem lavar as mãos. Né? E aí ele começou a introduzir a lavagem das mãos, porque estavam morrendo muitas mães que eram atendidas, e bebês, né, com febre puerperal, que eram atendidas por esses médicos que não lavavam as mãos depois de fazer necropsia no necrotério. Né? Isso que ele descobriu, ele percebeu isso. A Florence Nightingale, a precursora da enfermagem, o que ela falou? Vocês já devem ter estudado. Ela percebeu da importância de ter ventilação no ambiente, troca de ar, lençóis, compressas, tecidos que eram usados nos pacientes que tinham sujidade, deveriam ser descartados. O Ernest, que nasceu em 1869, ele foi focado em quê? Ele fez estudos focados na gestão de resultados. Ele quer quantificar. Ele quer ver, opa, onde nós vamos chegar? Do número tanto de pacientes internados, quantos que tiveram flebite? Ele teve esse instalo. O Avedis, ele fez estudos voltados para qualidade de saúde, né? Ele nasceu em 1919 e viveu até o ano 2000. Nos anos 70, tivemos variações na prática médica. Nos anos 80, estudos sobre inadequação de procedimentos médicos. Opa, isso aqui não deve ser feito dessa forma, né? Opa, o paciente apresentou infecção, o paciente teve que amputar determinado membro. Nos anos 90, teve revisão sistemática de procedimentos
e também diretrizes clínicas baseadas em evidência. Nessa época que nós não tínhamos nossos próprios protocolos, né? Então, a gente usava os guidelines, nossos índices de referência era dos Estados Unidos. Nos anos 2000, segurança do paciente, do doente, que vai englobar tudo isso aqui, ó. Controle de infecção, eventos adversos. Metas de internação de segurança do paciente. Meta 1. A meta de segurança do paciente, A1, é a identificação do paciente. Processo pelo qual autossegura ao paciente que ele é destinado a determinado tipo de procedimento ou tratamento. Desde onde pode ocorrer a falha? Desde a internação até a alta, erros podem acontecer nas seguintes etapas: diagnóstico, coleta de exames, mudança de leito, pacientes homônimos com o mesmo nome. Por que realizar a identificação do paciente? Evitar a ocorrência de erros e enganos que possam causar danos decorrentes da identificação do paciente. Onde fazer? Em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde em que sejam realizados procedimentos terapêuticos de diagnóstico. A gente tem que ter muita atenção, gente, porque às vezes o paciente, ele vai para outros setores, ele está na enfermaria no apartamento, ele tem que ir ali no setor de imagem, é colhida uma amostra que vai para o laboratório. Então, nesses setores também pode haver a troca, né, dos resultados, dos exames do paciente. O protocolo deve ser aplicado a todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde em que sejam realizados procedimentos, identificar os pacientes, educar os pacientes, acompanhantes e visitantes, né? Seu José, você não pode deitar na cama do seu João. Gente, tem paciente, né? Você já deve ter troca de leito com o outro, né? Ele vai lá e deita na cama do outro, não troca lençol não, deita na cama do outro. Ah, educar visitante. Tem visitante que na hora da visita deita no leito do paciente, o paciente fica no sofá. Capaz que você for lá dar medicação, ele abre a boquinha ainda para tomar o comprimido, gente. Acontece essas coisas. É real, tá? Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado. Identificadores. Além do nome do paciente, não basta usar só o nome do paciente, né? Muito paciente tem nome e sobrenome igual. Nome completo da mãe é um identificador mais usado e data de nascimento do paciente, tá? O principal identificador, além do nome completo do paciente, é o nome da mãe. Como identificar? Usar 2 identificadores, né? No caso, ali foi falado já, nome da mãe e a data de nascimento, na pulseira padronizada, colocada no pulso do paciente, para que seja conferido antes do cuidado. PA, isso aqui são exemplos, tá, gente? Tem um local que não vai ter, infelizmente, né? Pulseira branca, mais pulseira colorida, né? É o tempo de espera do paciente, devido a qual que é a classificação de risco. Nós vamos ver serviços de saúde, onde na pulseira branca do paciente, eles colocam uma bolinha colorida, tá? E na ficha, quando impressa, porque se é prontuário eletrônico, lá vem a cor, né? A tarjinha. Quando é impressa, eu já vi eles fazendo com pincel, dando um risquinho da cor que foi classificado antes de entregar essa fichinha para o médico. Como identificar? Um exemplo, centro cirúrgico, a pulseira mais a identificação das salas, né? Além da identificação da pulseira, qual é a forma de identificar o paciente lá também nos setores de internação? Na cabeceira, né? Às vezes tem um suporte lá de acrílico que você coloca. Ah, professora, eu não tenho. Onde eu trabalho é um papel pregado na parede. Não tem problema. Um dia nós chegaremos lá, né? Vai ter o suporte acrílico. Está usando a instituição que você trabalha, é um papel pregado na parede? Prega esse papel lá. Ah, é na maca que prega. Coloca esse papel para não trocar
não confundir paciente. Tem ambulatório, serviço de urgência, que ao invés de usar a pulseirinha, que às vezes é mais caro, eles usam uma etiqueta adesiva colocada na blusa do paciente. Na ficha de identificação, que fica lá, né, na parede, além das duas fontes identificadoras, colocar os riscos do paciente, senhor José, risco à queda, né? Senhor José sequelado de AVC, deambula com auxílio, né? Ou está confuso, risco de queda. Senhor José tem alergia à dipirona, tá lá na ficha de identificação. Tem que ter o nome do paciente, se ele vai fazer um procedimento no bloco cirúrgico, o procedimento, o nome do cirurgião, nome do anestesista, do circulante da sala. E ficha de identificação, hoje usa-se muito um quadro, tá, gente? Que é um checklist que é precursor, que é feito com a equipe multidisciplinar de saúde ali dentro do bloco. Ele é preenchido e conferido por todos, antes de fazer a incisão no paciente. Transferência de paciente para outras instituições. O número do quarto, enfermaria, leito do paciente, não pode ser usado como identificador. Óbvio, né, gente? Isso não serve como identificador. Acabei de falar aqui que eles trocam de leito, tá? E outra coisa, muito interessante, não sei se vocês já visualizaram isso. Às vezes o paciente, ele precisa, no decorrer da internação dele, paciente que permanece muito tempo, né, na instituição, paciente de longa permanência internado, ele precisa mudar de leito. Às vezes, o quadro de outro paciente que está precisando de um leito é incompatível com o dele, né? Não podem ficar no mesmo leito. Ou, às vezes, é uma mulher que precisa internar e o leito vago está lá em enfermaria, o vago é do seu José. Eu tenho que ali juntar o seu José com o seu João para vagar um leito para a dona Maria, que está aguardando lá no pronto atendimento, ou que internou para fazer cirurgia, né? Remanejamento de paciente. É muito comum, né? Então, não tem como usar isso como identificador de forma nenhuma. Pelo contrário, quando tem remanejamento, a gente tem que ficar super atento, porque às vezes você remaneja o paciente, prontuário impresso ou no sistema, você não muda no prontuário, né? Continua no mesmo prontuário o paciente já saiu, faz tempo que ele já saiu do leito. Olha a chance de você fazer uma medicação errada no paciente, fazer a medicação do seu José, que foi remanejado, na dona Maria, se você não confere o nome, tá ali o leito está trocado. Quando for realizada a transferência para outro serviço de saúde, manter o uso da pulseira com etiqueta, até o outro serviço assumir o paciente. A meta 2, melhorar a comunicação entre profissionais. Por que nós temos que ter uma comunicação efetiva, né? Por quê? Eu não converso com fulano, no trabalho não existe isso, né, gente? Para ter uma segurança e a continuidade do atendimento prestado. Porque senão o tratamento, o que foi feito num horário, um plantão, fica perdido. A equipe não sabe o que foi feito, onde que parou, onde que eu vou dar continuidade. Então, tem que ter uma comunicação efetiva. Todo profissional que for pegar o prontuário, seja ele impresso ou eletrônico, ele tem que compreender o que foi feito naquele paciente, né? Até porque, gente, muitas vezes o médico, por exemplo, o médico, ele passa visita. Quem permanece ali com o paciente todos os dias, em todos os horários, é quem? A enfermagem. Não estou falando que é o mesmo enfermeiro, o mesmo técnico, o mesmo auxiliar, mas é sempre um profissional de enfermagem que vai estar ali com o seu José, em todos os horários, né? Então, temos que ter uma comunicação efetiva. O objetivo da comunicação efetiva, melhorar a comunicação entre profissionais da assistência, assegurando a transmissão das informações de forma completa e com a garantia de compreensão de todos os envolvidos. Pontos, processos críticos que são envolvidos, né, que podem atrapalhar uma comunicação efetiva. Mensagem de plantão, né, ela é verbal, né, às vezes ali é muitas pessoas, profissional, muitas informações,
Prescrição verbal em situações de emergência, né? O paciente está lá na sala de emergência, parada cardiorrespiratória, vai entubar o paciente. Medicação tal, uma nora, está fazendo massagem, uma noradrenalina, verbal. Você tem que entender o que o médico está falando. Ah, doutor, é isso que você falou? Né? Antes de você pegar lá no carrinho de emergência, aspirar e fazer no paciente, certo? Letra ilegível em registros no formulário e em formulário, né? É um dos grandes problemas aí da evolução manual que a gente enfrenta. Às vezes tem letras que são bem complicadas, principalmente da equipe médica. Com o tempo a gente consegue entender, né? Mas até a gente conseguir entender a letra é um pouco complicado. A ausência de carimbo com identificação do profissional que prestou cuidado ao paciente, transição de cuidados entre turnos, né? Trocou de turno, transferência entre os setores e entre as instituições de saúde, auto-hospitalar e seu registro no prontuário. São todos processos que podem atrapalhar uma comunicação efetiva. Daí a importância que tudo isso seja descrito no prontuário, tá? Porque na dúvida você já foi embora, você falou que na passagem de plantão chegou um outro profissional e quer saber o que aconteceu. Ele vai lá e lê, né, no prontuário. Nós fazemos comunicação escrita por telefone, por meio eletrônico, tem instituição que usa o Teams, comunicação verbal e não verbal. Você pede um colega, fulano, você pode fazer isso para mim? Ele não te responde se vai fazer ou não, se ele pode. Você tem que ir em busca da resposta, né? Às vezes ele está lá fazendo com a cabeça. E você vai seguir, né, o que você está fazendo, confiando que o colega fez aquilo para você, e ele não fez, né? Então, tem que ir atrás da resposta. Evolução no prontuário. Conferir para os formulários utilizados de forma a garantir a identificação correta, prevenindo a escrita em prontuários trocados, né? Prontuário físico. Às vezes, pode acontecer, trocou o paciente de leito, como eu falei, e o prontuário continua naquele leito lá. Trocou de leito. Conferir, para você não escrever no lugar errado. Porque se for escrito ali, né, escrito na mão, e você escrever errado, todo mundo, os plantões anteriores, todo mundo que está ali naquela folha, no frente e verso, vai ter que passar ali. Registrar as informações em local adequado, com letra legível e sem rasura, né, prontuário é proibido rasurar, se errou, coloca vírgula, digo, vírgula, escreve o correto, ou da forma que é padronizada onde você trabalha. Utilizar apenas abreviaturas e siglas padronizadas, tá? A gente não pode sair padronizando as coisas da nossa cabeça, tá? Tem que olhar lá, comecei a trabalhar no local, não, como que vocês abreviam aqui abdômen, abreviam água biodestilada, membros inferiores, dados vitais, que não usa dados vitais, sinais vitais, como vocês abreviam isso? Procurar saber antes de fazer. Realizar o registro de modo completo e objetivo, desprovido de impressões pessoais, colocar nome e registro profissional ao final de cada registro realizado. Fiz relatório, eu assino carimbo e coloco o número do meu registro. Para dar continuidade ao trabalho, a passagem de plantão. Falar as informações importantes, condições do paciente, medicamentos que estão sendo utilizados. Vou abrir um parênteses aqui. Dependendo de onde você for trabalhar, é estabelecido que você só 10 ou 5 minutos por profissional. Então, dependendo de onde você for trabalhar, você tem que passar só aquilo que é de suma importância. As demais informações, aquilo que você não conseguir falar verbal, tem que estar escrito no relatório, tá? Então, dando sequência aqui. Medicamentos que estão sendo utilizados, ou provável que você vai trabalhar no local que você tenha tempo de falar todos os medicamentos que eles estão sendo utilizados. Qual medicamento que de suma eu vou ter que falar aqui? O que foi suspenso, por que foi suspenso, principalmente se o paciente apresentou uma alergia, o paciente perdeu o horário do antibiótico porque estava ausente, foi fazer um exame fora do hospital, certo? Exames realizados, previstos,
Tem exames que tem preparo, o paciente tem que entrar em jejum, e se o paciente não fizer o jejum, ele perde o horário dele, ele perde a vaga daquele exame. E resultados, às vezes o resultado está esperado para aquele dia, não saiu, o médico está dependendo dele para dar uma alta, vagar aquele leito, trocar um antibiótico, né? Previsão de tratamento, recomendações sobre os cuidados, alertas sobre alergias e riscos, alterações significativas da evolução do paciente, seja ela positiva ou negativa. A meta 3, melhorar a segurança em medicamentos. Trata-se da diminuição de danos evitáveis relacionados ao uso de medicamentos. A utilização segura engloba atividades de prevenção e minimização de danos provocados por eventos adversos, que resultam do processo do uso de medicamentos. Promover práticas seguras na prescrição, uso e administração de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Quais os pontos críticos que podem atrapalhar essa segurança no medicamento? Legibilidade da prescrição, letra ilegível, né? Prescrição aí à mão. Uso de abreviações na prescrição e etiquetas, tá? Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes, fluxo de separação, identificação e dispensação de medicamentos. Às vezes você tira os horários, há prazos horários ali na prescrição. São tantos pacientes internados que na hora que você vai buscar a medicação do setor, você sai com um cesto, né, gente? Às vezes não está cabendo um cesto de medicação para você conferir, né? Preparo, identificação do paciente a qual se destina aquela medicação, prática de reproduzir prescrições médicas em instituições que possuem prontuários eletrônicos. O que está querendo dizer isso aqui? Aquele só imprimir a mesma prescrição. Ah, eu vou atrasar. Imprime aí para mim a prescrição, quando eu chegar, eu assino. Isso é errado, né, gente? O médico não viu, às vezes ele passa, né? Ele não viu o paciente, está ali pedindo para manter a prescrição. Ou às vezes o médico nem pediu para manter a mesma prescrição, para ser impressa a mesma prescrição, e a enfermagem achando que está fazendo algo bom para o paciente, vai lá e imprime, consegue imprimir a prescrição. Não pode, né? Esse é um caso que a gente tem que atentar aqui. Pilares para a segurança do paciente. Prática segura para a prescrição, o médico fazendo a prescrição. Distribuição, na farmácia, equipe da farmácia, farmacêutico. Administração, quem administra? A enfermagem. Práticas seguras para a prescrição. Formulário institucional padronizado. Identificação do hospital. Nome completo do paciente, identificação de quem está prescrevendo, o leito, o serviço, enfermaria, apartamento, número de prontuário, registro do atendimento e a data da prescrição. Informações legíveis, prescrições digitadas e eletrônicas é a melhor opção, né, gente, do que a manual. Falando em abreviação, às vezes tem prescrição que você pega, é tudo abreviado. Soro fisiológico, cloreto de potássio, vem lá, KCl, sulfato de magnésio, vem um Mg, SO4. Opa, o que é isso? Do que está falando? O que eu vou associar com o quê? Vou aspirar o quê aqui e colocar no quê? Na dúvida, não passa, tá? Pergunta para o colega, pergunta para o enfermeiro, pergunta para o farmacêutico, para não cair naqueles casos lá, tá, gente? De administrar medicamento errado, tá? Isso está toda hora na mídia. Toda hora na mídia, então acontece, o erro acontece, pode ser fatal. Práticas seguras para a prescrição. Restrita em situações de urgência e emergência. O que falta uma palavra aqui? O que é restrita a situação de urgência e emergência? Onde a gente administra medicação que foi falada verbalmente, oralmente. Na urgência e emergência, né? Onde acontece mais urgência e emergência, que adentram mais urgência e emergência no serviço de saúde? Pronto atendimento, né? Pacientes internados podem evoluir para situação de emergência?
Sim. Paciente internado, sim. Então, é feito verbalmente, né? Devendo ser imediatamente escrita no formulário da prescrição após a administração. Aspas, né, gente? O paciente vai ser estabilizado primeiro, para depois o prescritor, o médico, prescrever, você assinar, certo? Pouco provável, se for uma situação de urgência, numa emergência, que ele vai conseguir prescrever na hora. Na prescrição tem que ter o nome do medicamento, a dose e a via de administração. Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de volta o que foi dito, confirmando pelo prescritor antes de administrar o medicamento. Faz uma ampola de noradrenalina. Noradrenalina, doutor, uma ampola? Ele vai falar isso? Aí aspira e faz, né? Práticas seguras para distribuição. Tem serviços de saúde que identifica categorias importantes de medicamento por cor, né? Antibióticos, os antimicrobianos. O modelo aqui, etiqueta azul, antineoplásicos, verde, medicamento com potencial risco, perigoso, ampolas de KCL, amarelo, psicotrópicos, laranja, medicamentos controlados, gente, além de receber identificação laranja, eles ficam, né, nas instituições de saúde em armário fechado, tá? Para dificultar o acesso, para ter um maior controle aí. Os 10 erros da administração segura do medicamento: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, o registro certo, a orientação certa, a forma certa, resposta, validade, tá? A meta 4, para garantir a segurança cirúrgica. Por que entra nas metas aqui? É algo invasivo, né? E é algo que a gente vê aí, que é um risco potencial de dar alguma coisa errada para o paciente. Então, o que é garantir a segurança cirúrgica? É um protocolo básico de segurança do paciente, que através da implantação de determinadas ações, minimiza a ocorrência de incidentes, eventos adversos e reduz a taxa de mortalidade cirúrgica. Checklist de cirurgia cirúrgica trata-se de uma lista de verificação que deve ser aplicada em 3 momentos: antes da introdução anestésica, da indução anestésica, imediatamente antes da cirurgia, tá? É aquele quadro que eu falei para vocês que muitos locais têm pregado na parede de cada sala de cirurgia, e após o procedimento. Ah, professor, o que é checado após o procedimento? Os instrumentais, caixa de instrumental, tá tudo aqui? Tá faltando pinça? Opa! Os fios, né? Os fios, eles têm, eu esqueci o nome, a parte que faz com que perfure a pele, né? Estão todos aqui? Tá faltando? Número de compressas, gaze cirúrgica. Nossa, tá faltando uma pinça. Opa, não encontrei a pinça. E agora, o que fazer? O paciente vai fazer um ultrassom para ver se está no abdômen, né? Tem que achar essa pinça, gente. Se não achou a pinça, vai ter que verificar, seja com exame, né? Como que a instituição faz aí, para encontrar a pinça, para garantir que ela não esteja no paciente. Quantos casos que a gente vê na televisão de pinça instrumental cirúrgico, compressa, esquecida dentro de paciente? Cirurgia segura. Paciente e local cirúrgico certo, né? Amputação de membro inferior direito, né? Quantas vezes a gente viu amputado o membro errado, ou feito cirurgia errada no paciente? Administração de medicamentos para controle da dor, equipe reconhece e atende perdas de vias aéreas, está lá operando, o paciente perdeu o tubo, e agora o paciente está desaturando, diminuindo a concentração de oxigênio na corrente sanguínea, está colocado um catéter nasal, eu informei o anestesista, risco de perda sanguínea, qual o protocolo da instituição de saúde que eu trabalho no caso de um paciente com hipovolemia, diminuição da quantidade de sangue na corrente sanguínea, né?
O que que faz? Eu tenho bolsa de sangue da instituição onde eu trabalho, onde que busca? Dá tempo, né? Tem o carrinho de emergência, foi checado o carrinho de emergência hoje do bloco cirúrgico? Carrinho de emergência também, né, lá do pronto atendimento, gente. Identificação dos riscos do paciente, evitar infecção cirúrgica. Como que a gente evita infecção cirúrgica em cirurgia? Lavagem das mãos, certo? Equipamentos esterilizados, limpos de forma adequada. Adianta eu colocar para esterilizar um equipamento, um material que não foi lavado de forma correta? Não, né? E tudo que eu faço, eu comprovo, né? É colocado, esterilizou o material, tem a fitinha de identificação na caixa do material, grampeio ele no prontuário, né? Caso tenha alguma intercorrência, está provado que foi feito, né? Todo o processo cirúrgico é descrito, todas as ações que foram feitas em benefício do paciente. Intercorrências também. Diante de tal intercorrência foi feito isso. Comunicação, né? A comunicação efetiva, monitorização, tá? Importante aí para uma cirurgia segura do nosso paciente. A primeira etapa, antes da indução anestésica. A segunda etapa, quando eu falei, antes da incisão cirúrgica. A terceira etapa, antes do paciente sair da sala, é feita a conferência, tá? Cirurgia segura. Caso haja resposta que inviabilize a realização do procedimento nas fases 1, na fase 1 ou 2, a equipe deverá avaliar o cancelamento da cirurgia. Nossa, né? O paciente está com a pressão aumentada. A caixa de material cirúrgico, ela ia vir de uma empresa consignada, de uma empresa, não chegou, não deu tempo de esterilizar. Vai anestesiar um paciente, abrir um paciente, gente, sem controle da pressão? Essa pressão é aceitável? Vou medicar o paciente? Eu não. O médico vai solicitar um antipertensivo antes para estabilizar o paciente? Vou esperar a caixa de material cirúrgico chegar? Nossa, antes de fazer a incisão, o instrumental caiu no chão, não tem outro. O que fazer? O paciente já está anestesiado. Qual que é o protocolo? Eu tenho autoclave de ciclo rápido para esterilizar esse instrumental, para dar sequência na cirurgia? Não tenho. Então, a gente tem que ter resposta para essas perguntas, do que fazer nesses casos. O checklist de cirurgia segura deverá ser anexado ao prontuário do paciente, de modo a facilitar possíveis consultas futuras quanto à realização do processo cirúrgico. Ou seja, na minha instituição, a gente faz o checklist, a gente segue protocolos para cirurgia cirúrgica e eu comprovo, eu anexo no prontuário que nós fizemos isso naquela cirurgia, né? Meta 4, reduzir o risco de infecção relacionada ao cuidado, higienização das mãos, gente, é o número 1 aí na prática, né, no controle de infecção relacionado ao cuidado. Qual o maior transmissor de infecção que nós, profissionais de saúde, podemos acometer o paciente? Qual o maior vinculador? As mãos, tá? A higienização correta das mãos representa uma prática do cuidar e enfermagem reconhecida como a medida mais importante e eficaz no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Nós temos a higienização com água e sabão, solução alcoólica de álcool, no álcool 70%. Adianta eu passar álcool 70% numa mão suja? Tirei a mão, tirei as luvas, a mão está com pó de luva, vou lá e passo um álcool 70%. Pouco adiantará, né, gente? Não vai ser efetiva. Técnica de higienização das mãos. As técnicas empregadas na higienização, com o uso de sabonete e preparação alcoólica, se assemelham, sendo as únicas diferenças o produto utilizado. E na higienização com preparação alcoólica, não se deve secar a mão com papel toalha. Técnica de higienização das mãos. 5 momentos de higienização das mãos. Antes de tocar o paciente, de realizar procedimento limpo, asséptico. Após o contato, o risco de contato com fluidos corpóreos. Após tocar o paciente. Após
tocar superfícies próximas ao paciente. Meta 6, reduzir o risco de queda e lesão por pressão. Queda é o deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial, provocado por diversas circunstâncias, resultando ou não em dano. Infelizmente, gente, é muito comum o paciente cair, ter queda. Qual o momento onde o paciente, que na minha vivência eu vi um risco maior do paciente ter queda? No banheiro, tá? É o paciente que ele deambula, paciente idoso, paciente que deambula com dificuldade, com auxílio, usa uma muleta, precisa se apoiar em você, e ele está lá, né, no sanitário, e ele resolve levantar por si só, e naquele momento não tem um profissional ali, ou no banho, ele foi de cadeira, você colocou ele na cadeira, ou ele foi andando, você colocou ele no sanitário, em algum momento ele resolve levantar, puf, tá? Ou no chuveiro, o paciente tem uma síncope, muito tempo deitado, levantou, puf, cai, tá? Paciente deitado, gente, que está lá deitado, quietinho lá, o dia inteiro deitadinho, vai no banheiro, orienta o paciente, antes de ir ao banheiro, ficar sentadinho, pezinho na escada, ficar uns 10 minutinhos sentado, esperando o corpo ali entender que ele vai levantar. Não levantar e ir direto, tá? Porque corre o risco aí de ter queda. Onde pode ocorrer a queda? Da própria altura, da maca. Outra coisa que acontece em instituições mais simples, muita maca com a grade estragada. A grade não funciona, tá? Queda também do assento, da cadeira de roda, poltronas, cadeiras, cadeira higiênica, vaso sanitário, né? E com isso, a hospitalização, ela aumenta o risco da queda. Paciente hospitalizado, maior risco de queda. Se o paciente caiu, o tempo de hospitalização também pode aumentar. Fatores de risco para a queda. Idade maior de 65 anos, declínio cognitivo, depressão, demência, agitação, confusão e ansiedade. O paciente que usa um dispositivo auxiliar, uma muleta, né, por exemplo, para deambular. Paciente encontra-se em ambiente que não é familiar, comprometimento da visão, da audição e do tato, equilíbrio alterado, corporal alterado, às vezes o paciente já teve um AVC, por exemplo, tem alguma doença neurológica que compromete a marcha do paciente, uso de medicamento que causa sonolência, tontura, fraqueza muscular, urgência de ir no banheiro, urgência intestinal, obesidade severa e também histórias prévias de queda. Prevenção de queda, manter a campainha ao alcance do paciente e a cama na posição baixa. Cama na posição baixa e com rodas travadas. Grade elevada também, né? Orientar o paciente, o acompanhante, quanto ao risco de queda. E às vezes, gente, o paciente está com confusão mental, é um paciente rígido, e ele está sem acompanhante, né? Outra hora, nesse momento de troca, eu vou ali, vai vir um outro agora, o seu José fica lá sozinho, ele tenta levantar do leito, puf, tá? Manter vigilância e agilidade no atendimento às campainhas, né? Às vezes o paciente está agitadão lá, você demora muito, ele vai até o seu encontro, no posto de enfermagem. Intensificar a atenção a pacientes que estão em uso de sedativo, hipnótico, tranquilizante, diurético, antihipertensivo e antiparkinsonianos. Manter as grades da cama sempre elevadas e orientar os pacientes e familiares sobre esse cuidado. Realizar a transposição de paciente utilizando cadeira de roda, maca ou cama, sempre acompanhado no mínimo de 2 técnicos de enfermagem, tá? E sempre travar as rodas quando já pararam, né, no caso, né? Gente, tem maca no hospital que você empurra ela com 2 dedinhos assim. Eu nunca trabalhei em lugar assim, né? Só que tem, a maioria das marcas, gente, tem que ser 2 pessoas e ainda assim, né, difícil para conduzir. Certa vez, um profissional começando o pronto atendimento, na proatividade, vou levar o paciente no raio-x, não, vai dar certo, tem uma rampinha, só tem uma rampinha. Na hora que chega na rampinha,
A maca faz assim, ó, pro lado da sorte, que tinha uma paredinha assim, parou lá naquele cantinho. Quase que passa direto, vai parar lá na clínica médica, gente. Quase que teve uma queda. O paciente cai da maca, né? Bate a maca, ele se machuca. Transpor o paciente da mesa cirúrgica para a maca quando possível. Com mais de um profissional e utilizando o traçado. 2 pessoas aí no mínimo para puxar, né? E com tecido embaixo para levantar, arrastar o paciente. Avaliar periodicamente camas e macas a fim de identificar problemas do funcionamento. As grades, parece que elas estragam com muita facilidade. Prevenção da lesão por pressão. Prevenir lesão. Prevenir a ocorrência de lesão por pressão e de outras lesões da pele. Objetivo: evitar o prolongamento de internações, risco de infecção e outros agravos evitáveis relacionados ao surgimento de lesões de pele e lesões por pressão. Fatores de risco para o paciente apresentar uma lesão, uma úlcera por pressão. Tempo de permanência do paciente no serviço de saúde. Quanto mais tempo internado, maior a chance. Mobilidade alterada, o paciente sequelado de AVC, ele não se movimenta, ou ele tem uma movimentação parcial, ele depende de outra pessoa. Extremo de idade, né, os idosos, crianças, lá no berçário, né, está muito atento, às vezes ele movimenta, mas eles não conseguem mudar, né, fica lá paradinho. Deficiência nutricional, desnutrição, desidratação, incontinência urinária e fecal, né, a urina e as fezes são meios irritantes, né, pode causar ali um ferimento, alteração na sensibilidade da pele, tá ficando vermelhinho ali, o paciente diabético, mas ele não está percebendo, né, ele está ali naquela posição. Alteração do estado de consciência e a presença, né, de uma doença vascular. O sangue não circula corretamente, né, tem essa deficiência, então não chega oxigênio. Risco maior de lesão. Medidas para prevenir lesão. Realização de avaliação de risco de todos os pacientes. Qual paciente que está internado conosco hoje que tem a mobilidade comprometida, né? Tem que classificar os pacientes. Qual que eu vou ter que ter maior cuidado? Realização de avaliação criteriosa da pele, especialmente nas áreas de proeminência óssea. Opa, Dona Maria está com a região sacral hiperemiada. O que que vou fazer? Colocar um coxinha ali, né? Colocar uma proteção para não abrir aquela ferida, né? Trocar uma ideia, equipe multidisciplinar, como que está a ingesta, a parte alimentar, a parte nutricional da Dona Maria. Uso de colchão especial ou de coxins, né? Muito comum a gente usar colchão em caixa de ovo, tá? Pessoas com poder aquisitivo maior aí também, elas levam, dependendo da instituição de saúde, colchão de ar, lá ele fica mudando aí de posição. O de água, hoje ele caiu em desuso por causa do risco de pneumonia, né? Frio, por causa dos pulmões, risco aí de apresentar complicações respiratórias. Não é indicado. Medidas preventivas para a lesão. Manutenção da higiene corporal, hidratação diária da pele do paciente, mudança da posição corporal a cada 2 horas. Nossa, hoje eu estou com 13 pacientes, o colega passou mal, como que eu vou mudar meus pacientes acamados de 2 em 2 horas? Ok, não consegue mudar de 2 em 2 horas? Quando for fazer a troca da fralda, muda o paciente. Vai olhar os dados vitais? Torna mudar o paciente. Fez medicação? Faça aquilo que dê para você fazer, não deixe de fazer algo por ele, né? E relata depois no prontuário que fez a mudança de decúbito, né? A mudança de posição do paciente. Documenta. Outro sistema de gestão dos serviços de saúde que nós temos é a CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Tem muitos serviços de saúde que hoje usa SCIH, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, tá? O que é
infecção hospitalar? É aquela que o paciente ele adquire após a admissão no serviço de saúde, no hospital, tá? Ou na alta, se aquela infecção estiver relacionada ao que foi feito no hospital, né? Por exemplo, a dona Maria, que eu falei que fez a cirurgia de esterectomia, ela apresentou, né, os sinais flogísticos, toda aquela alteração, aquela intercorrência logo após a cirurgia. Mas, se tivesse apresentado aquilo até 30 dias após o procedimento, também é classificado como uma infecção hospitalar, né? Paciente internou, seu José, vamos dar um exemplo, seu José internou para tratamento de infecção do trato urinário. E daí, ele saiu, depois de 48 horas, né, até 48 horas apresentou febre, calafrio, teve que voltar para o hospital, diagnóstico de pneumonia, né? Só que ele teve internado recentemente, no dia, 2 dias atrás, no hospital. Essa infecção, apesar de ter manifestado após a alta, como tem menos de 48 horas, também vai ser classificada como infecção hospitalar. A história de como começou as comissões de controle de infecção hospitalar. Nos Estados Unidos, em 58, com o objetivo de prover os hospitais americanos de um sistema que lhes permitisse apurar as causas das infecções neles adquiridas e dotá-los de instrumentos necessários contra possíveis ações legais movimentadas pela clientela. No Brasil, a preocupação com o controle de infecção hospitalar surge na década de 60, através das primeiras publicações sobre o tema. A primeira iniciativa para a criação da CCH é datada em 63, no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. A criação das comissões multidisciplinar vinculadas a hospitais universitários surgiram a partir da década de 70. No Brasil, o controle de infecção hospitalar foi regulamentado em 83, foi revogado e substituído em 92, e atualmente a portaria que a gente usa é a de maio de 98. Em 97, foi publicada no Diário Oficial da União, na lei número 9431/97, no artigo 1, que fala da obrigatoriedade dos hospitais manterem um programa de infecção hospitalar. E no artigo 2, ele preconiza a criação de comissão de controle de infecção hospitalar para execução desse controle. Essa legislação determina que a CCH é a responsável pela implementação da política de prevenção e controle de agravos infecciosos à saúde de pacientes e profissionais no ambiente hospitalar. Por que a gente não adquire infecção? Tendo treinado, usando os EPIs, seguindo as normas, a rotina de isolamento de onde eu trabalho, tá? Conhecimento e adesão àquilo que eu aprendo, certo? Quem é da antiga aí, que lembra por que no ano de 98, de 97, teve esse impacto, essa obrigatoriedade de ter CCH nos serviços de saúde, né? Quem lembra? Quem é das antigas? Uma modelo em 98, ela foi fazer uma cirurgia plástica, gente, ó, quem quiser, joga aí no Google, ó, joguei no Google, ó, eu lembro disso. Joguei no Google, cortei e trouxe para vocês, tá? Ela foi fazer uma cirurgia plástica e ela evoluiu a óbito. Foi constatado que ela teve uma infecção generalizada, né? Isso foi o maior bafafá, só dava isso no Jornal Nacional. A partir daí que veio essa obrigatoriedade, a partir desse caso aqui, essa modelo, ó, Lisete Madeira da Silveira. Depois você joga no Google para vocês verem, quem tiver interesse. A finalidade da CCH: detectar casos de infecção hospitalar, seguindo critérios de diagnósticos previamente estabelecidos, conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço, qual a prevalência, quais as infecções que acontecem onde eu trabalho, definir se a ocorrência desses episódios de infecção está dentro dos parâmetros aceitáveis, né? Quantas infecções de cirurgia limpa?
Tive tantas cirurgias limpas, tantas contaminaram. Será que é o mesmo peso uma cirurgia limpa infectada, uma cirurgia de uma cirurgia classificada como infectada, infeccionar, apresentar infecção? É o mesmo peso? Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na instituição sigam uma técnica asséptica, limpa, colaborar no treinamento de todos os profissionais da saúde no que se refere à prevenção e controle das infecções hospitalares. Objetivo, realizar controle da prescrição de antibióticos. Por quê? Eu não posso... eu estou com dor de garganta, vou tomar um antibiótico, né? Meu filho está com febre, começou com febre. Vou conseguir uma receita do antibiótico ali. Por que que a gente não pode usar antibiótico sem receita? Ele não é usado, a gente não tem no nosso armário, igual tem uma dipirona, né? Uma medicação para dor. Por quê? O uso indiscriminado de antibiótico causa resistência bacteriana, né? Muda a flora residente aí na comunidade. Então, aquela infecção que podia ser tratada com antibiótico de primeira escolha, mais fraquinho, uma amoxicilina, uma azitromicina, não funciona mais, porque você já apresentou tudo para o seu organismo, né? Você já apresentou esse antibiótico, opa, esse aqui eu já conheço, né? Então, aquele antibiótico mata aquele micro-organismo mais. Então, por isso que tem que ter controle. Evitando que os mesmos sejam utilizados de maneira descontrolada no hospital. Recomendar as medidas de isolamento de doenças transmissíveis quando se trata de pacientes hospitalizados. Oferecer apoio técnico à administração hospitalar para a aquisição correta de materiais e equipamentos e para o planejamento adequado da área física e das unidades de saúde. Serviço de saúde pode ser feito uma reforma. Eu acho que vai ficar mais bonito assim, vai ficar melhor assim. Não, tem parâmetro para tudo, até para expandir o serviço de saúde, uma área física, né? Tem que seguir a padronização, né? RDC 50, vai falar das medidas, o que tem que ter, como fazer determinada reforma no serviço de saúde. Deixa o negócio aqui, gente. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo sim. Finalidades? Tá sim, finalidades. Bacana. Sei que como é que não? Eu. Quem compõe a CCH? Enfermeiro, farmacêutico, médico, neonatologista, infectologista, pediatra, técnico de enfermagem, um técnico, um secretário para atividades administrativas, são exemplos de profissionais que podem constituir o serviço de controle de infecção hospitalar. Obrigatoriedade ao enfermeiro, farmacêutico, infectologista. Tem os membros consultores, que é aqueles que vão participar, opinar das reuniões, né, fornecer um suporte, e os executores, né, vai pôr a mão na massa ali, vai quantificar os dados, vai ligar para os pacientes. Ô, dona Maria, a senhora fez uma cirurgia aqui conosco, como a senhora está passando? Dona Maria, você teve que retornar, né? E ele vai coletar esses dados aí para apresentar, né, na reunião, para ser discutido isso aí. É muito legal. Sendo que o enfermeiro deve ser, de preferência, um dos executores, com carga horária mínima diária de 6 horas e 4 horas para os demais profissionais. Contribuições, implicações para a enfermagem. É preciso haver uma interação maior do setor, da CCH, com os demais setores do hospital, para que haja melhor desenvolvimento das atividades e uma assistência de qualidade oferecida aos pacientes. Dessa forma, é necessário um entendimento do que significa infecção hospitalar por parte dos profissionais que estão diretamente desempenhando suas funções assistenciais, pois um controle de infecção hospitalar eficiente, ele gera redução nos gastos, né, hospitalar, em decorrência da redução do tempo de internação hospitalar e retorno dos clientes à instituição
em virtude de um processo infeccioso, né? Menos tempo de internação, menos gasto, menos risco para o paciente. Certo, gente? Dúvidas, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, tá? Tá aparecendo para vocês aí uma imagem do YouTube? Tá aparecendo uma imagem de uma mãozinha. Isso. Eu não consigo ler, não. Tá aparecendo. Beleza. Deixa eu ver se aqui é uma coisa aqui. Ah, agora aumentou, não aumentou? Fazendo uma prova, você dando- conseguiria responder a essas perguntas? É sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP. O que é o PNSP? Qual é a importância dele? Cite os objetivos do PNSP. Cite pelo menos 3 componentes dele. Cite as bases legais do PNSP. Se você não conseguiu, não tem problema. Até o final dessa aula você estará preparado para responder a todas essas questões e mais. Vamos lá, equipe? Vamos começar. O que é o PNSP? O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído pela Portaria de número 1377, de 9 de julho de 2013. É uma iniciativa do Ministério da Saúde brasileiro com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde no nosso país, promovendo a segurança do paciente em todas as fases da assistência à saúde. E qual é a importância da existência do PNSP? A melhoria na qualidade da assistência em saúde no Brasil, protegendo os pacientes e os profissionais de riscos evitáveis durante o cuidado. A segurança do paciente é um dos 6 atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, uma grande importância para os pacientes, as famílias, gestores e os profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. E quais são os principais objetivos do PNSP? Reduzir riscos associados ao cuidado em saúde, que é minimizar a ocorrência de eventos adversos, como erros de medicação, infecções hospitalares, as quedas dos pacientes, por meio dessa implementação de práticas seguras. Promover uma cultura de segurança, que é estimular a criação de uma cultura organizacional que valorize a segurança do paciente como um aspecto essencial do cuidado. Fomentar a adoção de protocolos de segurança, então a implementação de protocolos específicos que garantam a padronização de práticas assistenciais seguras. Você tá sabendo que vai ter mais um concurso pro TJ São Paulo? Sim, eu tô sabendo. Esse aí é pro cargo de escrevente que exige só o ensino médio. Ué, mas Monitorar e avaliar os incidentes relacionados à segurança do paciente, identificar, registrar e analisar os eventos adversos para aprender com os erros e evitar a sua repetição. Nós temos o Núcleo de Segurança do Paciente, o NSP. É uma estrutura obrigatória nas unidades de saúde, isso é muito importante você saber. A composição do NSP é uma equipe multidisciplinar, então médicos, enfermeiros, farmacêuticos, gestores e outros profissionais também. As funções: planejar e implementar ações de segurança,
monitorar eventos adversos e notificar incidentes, desenvolver programas educativos sobre segurança. Então, falamos do núcleo de segurança do paciente, que é muito importante você saber, você conhecer. Além disso, nós temos os protocolos de segurança do paciente. O objetivo é padronizar as práticas seguras na assistência à saúde. Os principais protocolos são a identificação correta do paciente, comunicação efetiva entre os profissionais, segurança na prescrição, uso e administração dos medicamentos, cirurgia segura, prevenção de quedas, prevenção de úlceras por pressão e higiene das mãos para prevenção de infecções. O sistema de notificação, que é o Notivisa, que é uma ferramenta da Anvisa para registrar e monitorar esses incidentes e eventos adversos. Sistema de aprendizado também, as notificações são analisadas para propor melhorias e prevenir novos eventos. E a cultura de segurança? Essa pode ser uma palavra-chave nas avaliações com esse tema. O que ela é? Ela envolve gestores, profissionais de saúde e pacientes em práticas que valorizem relatos abertos de incidentes sem punição, o aprendizado organizacional e a transparência e responsabilidade compartilhada. E, é claro, a educação permanente, que é a capacitação contínua desses profissionais de saúde, a promoção de cursos, treinamentos e materiais educativos sobre práticas seguras. E, por fim, outro componente da PNSP é o monitoramento e avaliação, que é o uso de indicadores para avaliar a implementação de ações de segurança e os seus resultados, como, por exemplo, a taxa de infecção hospitalar, a incidência de quedas e úlceras por pressão, a ocorrência de erros de medicação. Agora, para finalizar, vamos falar sobre as bases legais do PNSP. Então, todas as legislações que garantem um respaldo jurídico para a implementação de políticas de segurança do paciente, além de orientar os gestores e profissionais da saúde na adoção de medidas que protejam os pacientes e promovam uma qualidade no cuidado. Nós temos aí a portaria de número 1377, de 9 de julho de 2013, que nós já mencionamos lá no comecinho da aula, né? Que é a portaria que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o PNSP, no Brasil. Ela objetiva melhorar a qualidade do cuidado em saúde e reduzir os riscos e determina a criação dos Núcleos de Segurança do Paciente, o NSP, nas unidades da saúde, que é obrigatório. Lembra que a gente falou sobre isso? Também temos a Resolução da Diretoria Colegiada, RDC, de número 36, de 25 de julho de 2013, que regulamenta as ações de segurança do paciente em serviços de saúde, estabelece a obrigatoriedade de implementação dos planos de segurança do paciente e exige que eventos adversos sejam registrados e notificados. Ela também define a responsabilidade de gestores e profissionais para garantir a segurança. A famosa Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ela vai fundamentar aí o Sistema Único de Saúde, o SUS, e estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, garantindo uma qualidade de segurança no atendimento. Nós também devemos mencionar a Lei de número 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Essa lei vem para complementar a Lei 8.080, destacando a participação popular e o financiamento das ações de saúde, e ela sustenta a base de planejamento do SUS, onde a segurança do paciente está inserida. A Constituição Federal de 1988, lá no artigo 196, declara a saúde como um direito de todos e dever do Estado, fundamenta a implementação de políticas públicas que assegurem a qualidade e a segurança no atendimento. Não desanima, estamos terminando. A norma operacional da Anvisa, então, ela regula o Notivisa, lembra? Aquele sistema eletrônico de registro de incidentes e eventos adversos? Então,
é a base para o monitoramento e aprendizado contínuo em segurança do paciente. E uma coisa interessante aqui, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente da OMS, lá de 2004. Embora ela não seja uma legislação nacional, ela é uma diretriz internacional que inspirou a criação do PNSP. Garanta acesso para sempre à plataforma líder em aprovações em concursos com 50% off. Ela destaca a importância de prevenir danos durante o cuidado à saúde e nós temos também algumas resoluções complementares. A RDC de número 63 de 2011, ela estabelece requisitos para a organização e o funcionamento de serviços de saúde, incluindo práticas seguras, e a RDC de número 7 de 2010, que regulamenta o funcionamento de unidades de terapia intensiva, as UTIs, promovendo práticas de segurança. Equipe, nós ficamos por aqui. Quem quiser esse material em PDF, com tudo que eu acabei de explicar aqui, por escrito, com ilustrações. Ok, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Então, tá. Então, semana que vem deixo para vocês um resumo para complementar o estudo de vocês aí. Um abraço, tá? E até a próxima. Abraço, até mais. Até, tchau!